bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amiga, olá, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida que abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre honestidade e fé. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para mais um programa Além do Arco-Íris e um assunto muito interessante e sempre atual, temos as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Obrigado, Té Oliveira. Trago hoje um texto que foi inspirado em alguns vídeos que o escritor Alexandre Caldini, aliás, uma criatura de grande capacidade profissional, e que assume a condição de espírita para nos trazer, assim, interessantes manifestações. E numa delas ele fala assim, olha, tome cuidado, nós nunca estamos sós. Tudo que nós fazemos escondidinho não é escondidinho, não. Alguém está vendo. Já pensou se a sua avó, o seu pai, outros entes queridos que já partiram para o outro lado da vida estivessem vendo o que você está fazendo de errado? Então, o Caldini nos chama a atenção aí para a questão dos chamados sepulcros caiados, né? Que por fora parecem bela viola, né? E por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Então, já é tempo de nós pararmos de falar da boca para fora, isto é, falarmos o que pensamos e agirmos em desacordo com a nossa consciência. Então, a proposta do nosso texto de hoje, Carlos, é como é que está o nosso fazer e o nosso falar. Eu lembro de um caso aí de João e Maria, dois humildes, marido e mulher, um casal, que eles passaram por uma loja, pegaram um lanche e, por engano, o dono da lanchonete entregou para eles, num dos saquinhos que deveria conter o lanche, um valor muito grande. Aí eles não tiveram a menor dúvida. Chegaram em casa, comeram um lanche e trouxeram de volta o dinheiro do homem que estava já se descabelando. Isto é, eles eram evangélicos e levavam muito a sério as coisas de Deus, e aí eles alinharam aquilo que eles pensavam, aquilo que eles aprendiam, haviam aprendido na igreja, seguindo o exemplo de fazer aquilo que realmente em que eles acreditavam. Carlos, por que hoje na sociedade nós vemos tanta hipocrisia? Uma espécie de doença, de pessoas falando uma coisa, mas pensando em outra, Carlos? Sidney, a hipocrisia é um assunto interessante, viu? Ela tem origem no egoísmo, né? A matéria-prima da hipocrisia é o egoísmo. A pessoa, ela é egoísta e ela prevalece ainda nesse planeta de provas e expiações que é o planeta Terra. E, por sua vez, o egoísmo, qual a origem do egoísmo? É aquilo que a gente comenta aqui, origem nos reinos inferiores da natureza, da qual já fizemos parte. Então, faz parte do nosso processo evolutivo eliminar inferioridades, e entre elas o egoísmo e, por consequência, a hipocrisia, né? Se a gente pensar, a hipocrisia é um ardil que nós usamos para enganar pessoas, enganar os seres que a gente tem uma certa superioridade, entre aspas, intelectual, e usa esse recurso para enganar as pessoas, para conseguir delas uma vantagem, e fazendo uso de ardis que não tem nenhum comprometimento com a verdade. Ô, Carlos, a gente costuma dizer que os administradores políticos
usam muito da hipocrisia. Isto é, pensam de um jeito, fala de outro, de acordo com as suas conveniências. Mas, na verdade, isso aí é uma doença que está presente em todos nós, né, Carlos? E você falou na sua resposta anterior em egoísmo. Há alguma fórmula para eliminar esse egoísmo que existe em nós para nos tornarmos mais sinceros, Carlos? A vacina para vencer o egoísmo, ela é uma vacina que é baratinha, tem em todo local, viu, Sidney? É o servir, é o antídoto do egoísmo, é a gente se dedicar ao próximo, é fazer a caridade, é cuidar do mais necessitado, não necessariamente o necessitado de coisas materiais, mas também o necessitado de ajuda moral, um amigo que precisa de uma palavra, um vizinho que precisa de um bom ânimo, né? Um familiar difícil que precisa da nossa tolerância. Então, tudo isso aí, quando nós exercitamos isso, procurando fazer com carinho e com amor, a gente está exercitando, eliminando de nós o egoísmo, está desgastando essa herança de nós mesmos que trazemos quando as regras de evolução eram outras nos reinos inferiores da natureza. Carlos, o altruísmo é o contrário do egoísmo, né? Quando o homem é altruísta, ele consegue ser mais sincero, Carlos? Exatamente. Ele partindo, ele se acostumando a servir o próximo, ele ajudando o próximo nas suas necessidades, ele vai chegar à conclusão que não dá para ser egoísta, que não dá para ser mentiroso, que não dá para levar vantagem sobre o outro. Isso a gente vê, inclusive, em países que não têm assim a religiosidade como predomínio. No caso, por exemplo, dos países de alto IDH, Noruega, Suécia, Japão, são países de pessoas honestíssimas, pessoas que se dedicam a nunca prejudicar o outro, a sempre um ajudar o outro, seguindo regras, né? Então, a gente tem que evoluir socialmente nessa direção, sem perder, por outro lado, os valores espirituais, que é o problema deles, né? Eles não cogitam da realidade espiritual. Eles praticam isso aí simplesmente por necessidades humanas, sendo que a gente tem que praticar por necessidades humanas e entender isso como objetivo evolutivo e como contato com a espiritualidade maior. Carlos, o escritor que nos inspirou a escrever esse artigo, ele fala que não adianta a gente fazer as coisas escondidinhas. O Cialdini fala assim, olha, nunca estamos a sós. Tudo que fazemos escondidinho não é escondidinho, não. Ô, Carlos, isso aí tem alguma coisa a ver com aquela carta de Paulo aos Hebreus, quando ele fala que nós temos uma nuvem de testemunhas em nossa volta? O que significa isso, Carlos? Essa passagem aí em Hebreus 12:1, né? As pessoas que não admitem a realidade espiritual, aí muitas religiões cristãs não admitem a interferência de entidades espirituais, elas fazem um mirabolismo danado para tentar explicar isso, né? E é tão claro que entender que são espíritos em nossa volta. Então, tudo que a gente age, por maior que seja a intimidade que nós estivermos, nós sempre estaremos rodeados de entidades espirituais que vêm. Para eles, o nosso pensamento é aberto, né, tanto para a espiritualidade superior, quanto para as entidades que não nos querem o bem. Carlos, Então, tudo que a gente age, todas as nossas ações, por mais íntimo que seja, a gente está rodeado dessas testemunhas, né? mas, Carlos, fazer o bem, ser sincero, ser altruísta, com medo dos espíritos à nossa volta, essa infinidade de espíritos nos observando, tem algum mérito? Porque a gente vai fazer as coisas, mas é com receio das consequências. O certo não deveria partir de dentro de nós um procedimento adequado, não porque estão olhando, não porque estão nos criticando, mas porque o certo é esse, Carlos?
Exatamente, Sidney. No caso, por exemplo, da pessoa, eu tenho meu pai que já está desencarnado, minha mãe que está desencarnada, ela está me vendo fazer isso errado, então eu não vou fazer porque eu não gostaria que eles vissem. Então não é só isso, né? Nossa vivência no bem deve ter por parâmetro principal a nossa consciência. No exemplo dado no início desse programa, vemos o caso de João, que ele, mesmo sendo evangélico, mesmo sem considerar a presença de espíritos em sua volta, ele agiu no bem guiado pela própria consciência. Sendo que também a gente tem que observar que é da natureza humana fazer isso, né? Nesses países desenvolvidos, nunca cogitaria de pensar numa situação dessa. Existem relatos de pessoas que vão na Alemanha, né, e de repente vê que não, tem um ônibus que não tem cobrador. E a pessoa entende de passar ali sem cobrador. E aí a outra pessoa fala, peraí, o que você esqueceu de pagar? Não, eu não paguei. Mas como não pagou? Ué, não tinha ninguém aí para cobrar e tal, mas você está sabendo que tem que pagar. Como é que a pessoa não entende esse tipo de desonestidade aí, né, Sidney? Carlos, você falou uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sabia dessa história de cobrador, de você ter que não havia ninguém para pagar dentro do ônibus. Eu estava em Milão e subi num ônibus e aí eu comecei a perguntar para as pessoas como é que eu faço para pagar, né? Não, o senhor tem que comprar o ingresso numa tabacaria. Aliás, a tabacaria lá vende de tudo, viu? Desde xerox, revista, de tudo, passagem de trem. Aí eu desci do ônibus, fui para a tabacaria, comprei o passe e voltei. Bom, para que entrego agora? Não entrega para ninguém, põe naquela caixinha ali. Isto é, não havia nenhuma fiscalização. A fiscalização vem da consciência do indivíduo e vem também das pessoas que estão em volta, porque eles acham um absurdo você não pagar simplesmente porque não tem fiscalização. Ô, Carlos, nós estamos falando de hipocrisia. Jesus, por acaso, tocou nesse assunto? A hipocrisia era criticada por Jesus? Você se lembra de algum momento assim em que ele fala claramente que nós devemos evitar essa falsidade ideológica? Quando Jesus ele criticou, usou essa palavra grave que é chamar de hipócrita os fariseus e os escribas, foi muito forte isso. Mostrou que Jesus realmente ele dava muita importância à pessoa eliminar a hipocrisia de dentro de si, né? Então, dos erros que cometemos por nossa inferioridade evolutiva, a hipocrisia é um dos maiores enganos que cometemos, pois tenta ocultar um mal feito praticado. Aliás, tentar ocultar um mal feito praticado é demonstração que sabemos que o mesmo é um erro. E assim cometemos uma outra demonstração que sabemos que mesmo e uma outra falha é de ocultar a nossa autoria, ou seja, cometemos dois erros. Um que nós estávamos cometendo e o segundo é por sabermos que aquilo é errado e agirmos mesmo assim, né? Contornando o nosso mecanismo evolutivo, a nossa consciência, que nos aponta, ó, isso está errado, você não pode fazer errado. Assim, não, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Ou seja, usando uma inteligência que é um instrumento de seres evoluídos que os animais não têm para consumar um erro e fica uma situação complicada, quer dizer. Carlos, me diga uma coisa. É muito comum esse erro duplo a que você se referiu. Como é que ele acontece? Por que nesse caso, há esse duplo componente? Qual o motivo dessa situação que a pessoa comete um erro e comete o outro para esconder o erro, Carlos? Esse erro é muito grave, esse erro da hipocrisia,
de aprender a não ser hipócrita, porque errar faz parte do processo de aprendizado, né? Qualquer erro, a pessoa que lava o prato, ela quebra um prato. Isso aí é um erro que a gente deve sempre perdoar e faz parte. Quem lava prato é quem quebra prato é quem lava, né? Quem comete erros no trabalho é quem está trabalhando específico naquilo. Então, errar faz parte do processo de aprendizagem, pois um erro nos aponta o caminho de fazer melhor a nossa lição existencial. Assim sendo, a maior dificuldade de fazermos o que é certo é fazermos a identificação correta do procedimento a ser seguido. A partir de então, dessa identificação, estaremos no caminho certo. Porém, a hipocrisia é perniciosa, porque mesmo conhecendo o que é certo, agimos ou falamos de forma deliberadamente errada. Carlos, eu já sei o que você vai responder para mim. Eu vou perguntar assim, dizer que quando nós cometemos esses erros deliberados, nós sofremos consequências. Ô Carlos, essas consequências quais são? A gente vai para o inferno? Ou será que o erro começa a emperrar o nosso comportamento? Afinal de contas, quais são as consequências dessa história de você errar e errar de novo para esconder o erro, Carlos? Quais as consequências? Se a gente faz alguma coisa errada sabendo que está errado, as consequências são os males que cairão sobre nós para nos fazer despertar para a necessidade de bem proceder. Ao procedermos de forma incorreta, mesmo sabendo que não é certo, estamos dispensando toda a ajuda dos nossos guias espirituais, que têm por função nos mostrar o caminho de fazermos o que é correto, bem como a voz divina que fala em nosso íntimo, sendo somente a dor que atraímos por nossa insistência no erro é que nos impulsionará à evolução. Então, quer dizer, quando a gente comete esse tipo de erro, a gente está puxando para cima de si, para cima de nós, uma dor, um corretivo, o corretivo da dor. Porque a inteligência está nos desviando do caminho certo nesse caso. É um uso inadequado da inteligência. Então, daí resta, no processo evolutivo, a nos mantermos na linha da evolução, a dor. Carlos, nós teorizamos aqui, falamos muita coisa, mas acho que o que o nosso ouvinte e telespectador quer saber é o seguinte, Carlos. Na prática, resumindo, Carlos, qual deve ser o nosso procedimento no dia a dia para nós termos uma vida mais tranquila, para errarmos menos? Como é que a gente faz para sair desse círculo vicioso? Porque você sabe, né? Uma mentira puxa a outra, né? Então, quando a gente erra e depois mente para esconder o erro, tem que mentir de novo, e a gente acaba entrando num novelo, um emaranhado que complica a nossa vida, nos traz intranquilidade, doenças, consciência pesada. Carlos, na prática, como que nós devemos fazer o proceder no dia a dia, Carlos? Sidney. Resumindo, então, na prática, o que a gente deve fazer é cuidar mais da nossa vida espiritual do que das coisas materiais, né? Dar preferência às coisas do espírito, que é imortal. Ter sempre alinhados em nós o pensar, o falar e o agir. E assim fazendo, estaremos sempre em paz com a nossa consciência, com nossos familiares e amigos já desencarnados e com Deus, nosso Pai. Carlos, eu quero saber uma coisa. Sem querer dizer que o cultivo da verdade, da honestidade, faz parte, é obrigação nossa. Mas só para a gente motivar mais o nosso ouvinte, quando você passa a dedicar-se ao bem, quando você passa a fiscalizar-se para
parar de mentir, quando você passa a efetivamente a cuidar do próximo desinteressadamente, isso faz bem para a saúde, Carlos? Ah, com certeza, viu, Sidney? A saúde nossa acompanha essa perspectiva. Porque a doença, ela vem como consequência do nosso mau proceder, né? Vai e não peques mais. Jesus insistia sempre, quando ele curava as pessoas, fazendo nisso aí um vínculo que muitos psicólogos não gostam de fazer, que é entre o comportamento inadequado e a doença. Não existe, o Espiritismo é claro nisso aí, explica o porquê disso aí, né? Agora, nem sempre uma doença grave a pessoa está pagando por um comportamento. Muitas vezes ela passa por uma dificuldade que ela mesma programou no plano espiritual para desenvolver um lado seu da evolução, para que ela aprendesse alguma coisa, né? Então a gente não pode generalizar e fazer uma regra de 3, falar assim, quanto mais doente, mais pecador é a pessoa. Aí seria uma simplificação da ideia, não é isso, né? Existe sim uma proporção entre a nossa saúde e a nossa maneira de agir. Existe uma correlação. Então, a gente deve buscar agir de maneira correta, que com certeza a nossa saúde irá acompanhar e teremos melhoras na saúde em proporção ao bem que fazemos. Podemos dizer, né, Sidney, como nós sempre falamos aqui, né, o Theo também, a gente pode pagar os nossos enganos, os nossos erros, com duas moedas. A moeda do sofrimento, né, ou a moeda do amor, né? Então, a nossa conta kármica pode ser quitada usando o servir, né? Ajudando o semelhante, que isso aí está mostrando, demonstrando que estamos cada vez mais empenhados em praticar o bem, em fazer o bem, e que nós não temos necessidade de passar por sofrimentos, por dores, para aprender. E assim, então, nosso sofrimento e nossas dores serão muito atenuados e nós teremos merecimentos para conseguir, inclusive, até curas, né, se for o caso. Bem, Carlos, eu acho que você encerrou com chave de ouro o tema de hoje, porquanto você primeiro falou que nós sempre colheremos o que plantarmos. E mesmo que a gente esteja sofrendo agora, aparentemente, uma injustiça, se não encontrarmos a causa das nossas dores na vida atual, vamos ter que procurar numa vida anterior, numa vida passada. Bom, isso aí, embora você não diga que seja matemático, né? Por que não é matemático? Por causa dessa outra parte que você falou. Porque nós podemos, através da moeda do amor, do trabalho, do esforço próprio, amenizar as nossas responsabilidades e passarmos a ter uma vida melhor, não obstante os erros cometidos. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Devolvo ao Theo para o encerramento do programa, que hoje nos trouxe essa belíssima essa lição maravilhosa de nós sermos, sempre que possível, fazermos o melhor da nossa vida com sinceridade. É com você, Theo. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Queremos mais uma vez agradecer você que nos acompanhou em mais um programa Além do Arco-Íris e pedir a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que continuem conosco e que possamos estar novamente na próxima semana juntos. Sidney, Carlos, Theo Oliveira e você aí do outro lado acompanhando o programa Além do Arco-Íris. Até lá. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.